Unidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados! Olá, abençoados de Deus, no oferecimento da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Está entrando no ar mais um programa Falando de Vida. Que bom nós estamos aqui com você nesta programação toda especial. Uma noite abençoada para você, que você venha tomar posse de todos os sonhos, desejos do seu coração, e muito obrigado pela sua audiência. Estamos entrando aí na sua casa através do seu aparelho de TV. Também um abraço para você que me assiste no canal do YouTube, né? Você que me assiste no canal Amor e Graça, é uma satisfação estarmos aqui com você. Lembrando que você tem um telefone disponível para você interagir conosco aqui durante a programação, que é o WhatsApp 11 96504 9910, apenas mensagens de áudios e textos. Por favor, você não pode ligar para este número, porque nós estamos aqui num computador, né, para conversar com você. Inclusive, você que tiver alguma dúvida sobre aqui a nossa programação, uma pergunta que você queira fazer para o nosso convidado, é uma satisfação estarmos aqui com você nesta noite e responder as suas perguntas. WhatsApp 11 96504 9910. Aproveita, entra lá no canal do YouTube também. Você que me assiste pela TV, entra lá, canal Amor e Graça, deixa o seu like lá para nós, se inscreva no nosso canal, diga ali o que você está achando da nossa programação, porque a sua opinião aqui, ela é muito importante. E nesta noite eu quero receber aqui meu amigo que está aqui conosco, pastor Luciano Scala. Pastor, satisfação receber aqui o senhor na programação do Falando de Vida. Bispo Emerson, boa noite, que Deus abençoe o senhor, toda a igreja, que Deus abençoe você que agora está assistindo essa programação. É um prazer estar aqui, conhecendo esse espaço, estando aqui para interagir com vocês que estão acompanhando. E vamos juntos, vamos falar de coisa boa nesse programa de hoje. É isso aí, pastor Luciano, eu chamei o senhor hoje aqui para nós falarmos sobre a questão da pregação da palavra, né? Daqui a alguns anos o movimento evangélico vai superar o movimento católico, né? Hoje nós, até a atualidade, nós temos mais católicos no Brasil do que evangélicos. No entanto, daqui a alguns anos, o número de evangélicos vai superar no número de católicos. E aí a pergunta é aquela corriqueira de sempre, né? Será que as igrejas estão realmente pregando o evangelho? Será que as pessoas, elas estão interessadas em aprender da palavra? Será que o povo de Deus, ele está indo em busca de Deus verdadeiramente? Ou será que as pessoas, elas estão em busca de coisas materiais, de bênçãos? Qual é a sua visão? Primeira pergunta, pastor Luciano, qual é a sua visão sobre o evangelho de hoje? É um evangelho sadio, na sua opinião? Não é um evangelho sadio? Ainda tem muitas pessoas que estão erradas na sua visão cristã ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, bispo, pergunta muito interessante, porque quando a gente analisa o fenômeno religioso no Brasil, quando a gente observa esse número crescente, né, as pesquisas do IBGE, ela tem mostrado que, de fato, parece que daqui a alguns anos o número de evangélicos ele vai superar no Brasil. Porém, existe um dado também que nós não ouvíamos falar antes, bispo. Lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, nós não ouvíamos falar, por exemplo, de pessoas que são evangélicas não praticantes. Olha que interessante. Nós ouvíamos muito falar, eu sou católico, mas o católico não praticante. O que é isso? Ele é batizado na igreja católica, às vezes ele fez o crisma, só que ele não frequenta. Ele só gosta da doutrina católica, mas ele não frequenta. Essa informação nós não tínhamos de evangélicos. Os evangélicos eram sempre envolvidos com a igreja, era um número menor do que de católicos, ainda é, por enquanto ainda é, mas eles estavam na igreja. Hoje em dia, nós já ouvimos falar de pessoas que são evangélicas e não frequentam a igreja. Não praticantes. Só gosta, acha bacana, ouve as músicas, porque as músicas são boas, as músicas das igrejas elas são músicas boas, envolventes, mas a pessoa não frequenta. Por quê? Por que será que hoje nós temos muitos desigrejados? Muitas pessoas que estão, mas não estão. É aquele que é em cima do muro. Então isso é uma informação importante, que a gente também deve analisar.
A teologia que é ensinada, a pregação, o tipo de evangelho que tem atraído essas pessoas, também é um dado interessante. Por que as pessoas vão até a igreja? Por que a pessoa ela sai da casa dela no domingo e ela vai até o culto? Será que de fato é para cultuar a Deus, para conhecer mais da palavra de Deus? Ou ela vai pela conveniência? As igrejas hoje, bispo, elas são muito parecidas com shopping, tem de tudo, né? O espaço para as crianças parece um parque de diversões. O que será que tem atraído as pessoas nas igrejas hoje? Sim. E acerca disso, pastor Scala, eu estava conversando, tenho conversado com muitos líderes religiosos, né, muitos líderes evangélicos, e eles falam assim, irmão, você sempre tem que fazer um atrativo para a pessoa ir na igreja, tem que fazer um atrativo para a pessoa ir na igreja. Será que isso é necessário? Tem um atrativo? Será que Jesus não é autossuficiente para a pessoa ir buscá-lo? Ela precisa desse atrativo, ou seja, eu preciso, sei lá, como o senhor disse, promover uma festa, promover um evento, chamar um cantor. Cada vez mais os cantores estão sendo convidados para as igrejas, né, para estar ali. É porque dizem que as pessoas têm que se sentir empolgadas para congregar. Será que Jesus não é autossuficiente, pastor Luciano Scala? Então, bispo, essa pergunta ela é muito pertinente, muito pertinente. Porque qual que é o marketing que as igrejas têm utilizado hoje? Então a pessoa, antigamente, era falado que nós vamos te dar Jesus, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que salva. Mas hoje existem outros atrativos. E eu não sei se isso é saudável, porque hoje o que as igrejas têm oferecido é a experiência dela ir ao culto. Então ela vai para uma igreja onde é um ambiente, o termo utilizado é um ambiente instagramável, né? As pessoas vão lá e postam, elas vão lá e tiram fotos, fazem vídeos, porque parece que ir até aquela igreja eleva o status da pessoa. Então, no meu ponto de vista, fazendo uma análise crítica desse fenômeno que tem acontecido no Brasil, não é um fenômeno saudável. Eu creio, bispo, que é uma crescente, esse fenômeno ele ainda vai crescer, mas ele regride. Mais cedo ou mais tarde ele começa a regredir, porque ele não é autossustentável. Porque as pessoas, elas têm ido à igreja atrás de uma experiência naquele lugar, só que Jesus é suficiente. O que deve atrair as pessoas a estarem na igreja não é simplesmente a música que eu vou promover ou o cantoral, não tenho nada contra isso, acho muito bacana, mas Jesus é o suficiente. Então, se eu tenho a preocupação de oferecer Jesus para as pessoas, eu estou cumprindo o meu papel como igreja. Não é promover uma experiência, não é trazer a pessoa a um evento, é trazer a pessoa aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Sim. Pastor Luciano Scala, a pandemia, ela mudou completamente a igreja, né? Muitas igrejas, elas não conseguiram mais trazer aquele público que tinha anteriormente, né? É um caso assim notório, por exemplo, até na comunidade cristã Amor e Graça, hoje, se eu for pegar um culto nosso, né, só o que nós temos de telespectadores pela TV, né, do culto ao vivo das 9 às 11. O pessoal que entra na internet, que você vê lá de mais de 400, 500, 600 participações. Somando mais o povo da igreja, eu tenho muito mais membro hoje do que eu tinha no passado. Só que membros que não estão ali presentes, que não fazem parte daquele corpo que está unido ali aos domingos de manhã. Essa questão aí da pandemia, primeira pergunta, na sua concepção, trouxe um desensinamento, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra, a pessoa desaprendeu o que é um cristianismo? E outra, o que o senhor acha? A internet, ela passa a ser uma bênção ou uma maldição? Porque hoje o senhor tem ali mais pessoas, uma bênção, mas ao mesmo tempo menos pessoas vivendo a comunhão, né? Ali com Cristo, congregar, a participação com os outros irmãos, ou seja, o corpo está dividido, né? Será que isso é uma bênção ou uma maldição? Duas perguntas. Que pergunta boa. Bispo, tem os dois lados da moeda, a verdade é essa, né? A pandemia, ela mudou o modo de ser igreja, a verdade é essa, né? Isso no mundo, não é só aqui no Brasil não, no mundo. Porque as pessoas tiveram que se reinventar. Pastores que não tinham familiaridade com celular, com rede social, com YouTube, teve que se virar e aprender a fazer live, senão ele não teria mais como comunicar a sua mensagem com o seu público e com outras pessoas. O que o senhor colocou, bispo, é uma pura verdade.
Hoje nós fazemos o culto, né, ali presencialmente, digamos assim, tem aquele número de pessoas e às vezes o número de pessoas que estão online é muito superior. Então, de fato, a igreja, ela muda o seu modo, né? Porém, isso não é o suficiente. É muito importante dizer para as pessoas que hoje são consideradas os desigrejados que isso serviu no momento da pandemia, serviu muito bem, mas o evangelho, ele necessariamente te leva a uma vida de comunhão. O partir o pão é presencial. Os dons que Deus me deu, os dons que Deus deu para você, Ele nos deu. E não tem como nós aplicarmos, bispo, esse dom na individualidade do nosso sofá de casa. Ele só é funcional se eu estou aqui, ó, em comunhão com a igreja. Então, a rede social, ela é muito positiva, né? As mídias, o evangelho que é pregado de forma virtual, ele é muito positivo, mas ele não é o suficiente. É necessário, sim, você estar numa igreja, ter um pastor, ter uma orientação bíblica, teológica, um pastor que te acompanha e você ser bênção na vida de outros. Porque os dons que foram dados à igreja, eles são funcionais desde o momento que nós vivemos como igreja. Exatamente. O Marivaldo já coloca aqui a sua participação. Obrigado, Marivaldo de São Paulo, pela sua participação. Boa noite, bispo. Eu acho muito importante congregar pessoalmente, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não só nesse ponto, né, pastor Luciano, que a fé ela vem pelo ouvir, como também, será que vai ser possível? Essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Nós, para herdarmos a vida eterna, temos que praticar pelo menos o amor, né? Jesus deixou 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que amor que a pessoa que fica em casa, o pastor Luciano Scala, ela vai evidenciar para com Deus, porque quando ela vai na igreja, ela estava ali se esforçando, se dedicando, ela pega um ônibus, ela acorda cedo, ela põe a roupa, ela vai, enfrenta multidões, né, de problemas para estar ali na igreja, e depois aquela volta para casa e pega ônibus de novo e não sei o que, e vai atrasar um pouquinho o almoço. Então ela tem uma doação, uma oferta que ela dá naquele congregar, né? Ela ficando em casa, ela pode acordar na hora do culto ou na hora da palavra, na cama mesmo, assiste lá, não tem desafeto nenhum, desconforto nenhum, e vai e assiste ali a reunião. Então, que amor que ela evidencia para com Deus. E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não participo do corpo, se eu não estou ali com os demais irmãos, né, na igreja congregando, que bem que eu posso fazer ao meu próximo? Há como fazer, há como cumprir os 2 mandamentos que Jesus deixou, o pastor Luciano, ficando em casa? Esse é o desafio, né? E eu costumo dizer, bispo, que eu sei que o bispo também, ele gosta de futebol, apesar de ser palmeirense, mas gosta de futebol. E, bispo, a gente Aí o senhor está me ofendendo. A gente assistir um jogo em casa é diferente de assistir no estádio, né? Você tem uma outra vivência, uma outra experiência de estar no estádio ali assistindo um jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o culto, quando você assiste, por exemplo, online, ele tem a sua função. Você aprende, você é edificado. A partir do momento que você não tem condições, porque tem pessoas que estão hospitalizadas, tem pessoas que estão presas, estão assistindo a gente, tem pessoas que estão hospitalizadas. Para essas pessoas que não têm a condição de estar presencialmente, isso daqui é perfeito, porque você continua ouvindo a palavra e sendo ministrado. Porém, a prática do amor que o bispo colocou, essa prática, ela exige de nós a presença. Quando eu estou na igreja presencialmente, e eu oro pelo meu irmão, e eu estou ali em comunhão com ele, o meu testemunho edifica ele, Deus usa a minha vida e Deus usa o meu irmão para falar comigo, essa troca ela acontece presencialmente. Não tem como você fazer isso de forma virtual. Por quê? Porque tem que ser algo em comunhão, essa partilha é em comunhão. E esse é o culto. A prática do amor, ela é evidenciada exatamente nessa sinergia de nós estarmos em comunhão, olhando para o nosso irmão, orando por ele, edificando a vida do outro, através dos dons e através do nosso testemunho. É isso aí, você pode mandar aqui as suas participações.
WhatsApp 11 para você que está fora de São Paulo. Você que está fora em São Paulo não precisa colocar o 11, tá? Você que está aí fora de São Paulo, aí você coloca o prefixo 11 96504 9910. Pode fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Você pode esclarecer aqui as suas perguntas através da nossa programação, programa Falando de Vida. Hoje recebendo aqui pastor Luciano Scala. Hoje nós estamos falando sobre a graça, né? Estamos falando aí sobre a importância de nós congregarmos, de vivermos a palavra de Deus, de sermos praticantes do evangelho, de colocarmos em prática todas essas dádivas maravilhosas que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Também você pode entrar lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, né? Você pode participar também ali no canal do YouTube Amor e Graça. Aproveita, deixa o seu like para nós, compartilha também esse programa. Se você está achando interessante, dizendo assim, puxa vida, eu gostaria de mandar esse programa para minha tia, para minha avó, para alguém que eu amo, para alguém que eu gosto, você pode fazer isso, né? Participando lá da nossa programação no canal do YouTube. Pastor Luciano Scala, a sua igreja depois da pandemia, ela diminuiu, aumentou? Como é que fica? Como é que a comunidade cristã Amor e Graça, hoje é raro você ter um culto ali com todos os bancos tomados, né? Hoje ficou bem complicado. Em compensação, eu tenho 300, 400, 500 pessoas me assistindo no canal do YouTube. Talvez com aquele pessoal que está na igreja não comportaria, teria pessoas, né, do lado de fora. Bispo, esse ano aqui, 2025, ele tem mudado. A igreja ela tem retomado, digamos, né, a sua força, porque nós, quando iniciou-se a pandemia, nós estávamos com uma frequência na igreja, e é claro, com a pandemia fechou, e a grande verdade, bispo, é que muitos não voltaram, muitos se adaptaram ao culto virtual, ficaram em casa, ou alguns simplesmente deixaram de cultuar. Então, na verdade, o que aconteceu foi um verdadeiro filtro, né? Alguns que já estavam mais ou menos, largou de mão mesmo. Então, a nossa igreja, bispo, esse ano ela tem retomado. Os cultos têm sido mais frequentes nesse ano. Mas eu posso assegurar para o senhor que desde o começo da pandemia, até meados agora desse ano aqui, a nossa igreja reduziu muito. Reduziu muito. A ideia que o senhor colocou de ter mais pessoas virtualmente, acompanhando a gente nas redes sociais, acompanhando pelo YouTube, é verdade. Esses números eles aumentaram, mas presencialmente houve um grande abalo e agora, graças a Deus, a igreja tem retomado a sua força. É isso aí, a Silvana participa aqui. Bom dia, boa noite, bispo. Tenho passado por várias situações, mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, estou alicerçada na fé, vivendo milagres diários, pois congregar é minha força. Essa fidelidade para com Deus é me alimentando e alimenta a minha fé, com a palavra que tenho feito crescer as experiências e a comunhão com Deus. Só tenho gratidão à comunidade cristã Amor e Graça. Que bonito, né, pastor Luciano? Ó, congregar é a minha força, né? Exato. Quando as pessoas entendem isso, que congregar é a força delas, elas jamais deixam de congregar. Exato, bispo. Quando a pessoa ela tem esse hábito, né? Quando ela está ali habituada na congregação, de estar ali ouvindo a voz do seu pastor presencialmente pregando, do seu bispo, quando ela está em comunhão, ela tem prazer de fazer isso. Porque lá nós edificamos uns aos outros, né? É muito importante você estar presencialmente na igreja, é muito importante. Porque você é edificado e você também edifica outras pessoas. Bispo, quantas vezes a gente chega na igreja, o senhor tem os membros da tua igreja, os obreiros, e só do senhor olhar para essas pessoas, o senhor percebe se elas não estão bem. E elas também com o senhor, né? Elas olham, e o bispo também olha para elas e vê. Por que o irmão está assim? Tá cabisbaixo, está meio triste? Então, essa forma de você enxergar o outro, de você poder abraçar o teu irmão, dar um abraço nele, isso é presencial, não tem como a gente fazer. Ainda não tem como fazer virtualmente. Mas tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de abraçar os outros, eu não gosto de contato. Tem gente também que chega, o culto já começou, e sai antes. E vai embora, quando o bispo está terminando a reunião, já pega ali. A pessoa finge que vai no banheiro, aproveita e já pega embora as coisas. Pastor Luciano Scala, nós temos a participação lá biblicamente, né, do filho pródigo, né? O filho pródigo é um caso muito interessante. Ele estava na casa do pai, ele tinha de tudo, né?
mas parece que alguma coisa assim estava ainda trazendo insatisfações para ele, né? Puxa vida, eu estou aqui na casa do meu pai. Então o que ele faz? Ele pede a parte da herança. Isso é uma parábola que essa casa do pai corresponde à igreja, esse pai corresponde a Deus. E às vezes algumas pessoas querem dar um tempo de Deus, né? Eu vou pegar minha herança, deixa eu viver a minha vida regalada. E no começo, no princípio, né? É muito gostoso, né? A pessoa, puxa vida, que legal, nossa, posso dormir domingo até tarde. Primeiro domingo que eu não vou para a igreja, ai que maravilha, olha, né? Já vou fazer um churrasco, convidar meus amigos, chamar todo mundo para casa. E a pessoa muitas vezes ela não percebe que nessa situação, que nessa atitude, ela está tendo uma queda diante de Deus. E depois, biblicamente, até biblicamente, usando a Bíblia, o pastor Luciano Scala, é quase impossível a pessoa retornar, né? Quase o apóstolo Paulo chega a dizer lá em Hebreus que é impossível uma pessoa retornar uma vez que ela conheceu a verdade e negou. O Jesus ele deixa ali uma abertura na parábola do filho pródigo, com muita dificuldade ele conseguiu tomar coragem de dizer para o pai que ele tinha pecado. Uma pergunta que eu faço para o senhor, pastor Luciano, é cabível a gente fazer isso aí? É esperto, é sabedoria a gente tentar a Deus dessa maneira? Porque eu sei que eu posso sair e não voltar nunca mais. E a questão, bispo, não é além disso, né, que o senhor colocou. Existem outras questões também que elas estão implícitas, né? A pessoa que quer sair, a pessoa que tem esse pensamento, vou tirar umas férias, vou tirar um tempo. Será que verdadeiramente, uma pergunta que eu faço para você que está assistindo, será que verdadeiramente essa pessoa, bispo, ela teve encontro com Jesus? Porque nós temos um relato, além desse texto que o bispo colocou, que eu acho fantástico, eu escrevi um livro sobre esse texto no começo do ano. Existem pessoas que, quando elas veem, por exemplo, o caso daquela mulher samaritana, o que ela falou? O senhor tem água viva? Eu quero essa água, para eu não precisar mais voltar aqui. E, na verdade, Jesus estava falando de uma outra água, era a presença do Espírito Santo. Quando a pessoa verdadeiramente ela teve esse encontro com Jesus, ela não consegue ficar longe, bispo. E se ela, um domingo que ela não consegue ir, aquele domingo que talvez precisou viajar, precisou resolver alguma coisa e não pôde ir, ela sente um vazio. Parece que a semana ela não é igual. Parece que alguma coisa está faltando. E realmente, porque essa palavra que você ouve lá no domingo, de manhã ou à noite, depende da sua igreja, essa palavra te alimenta. Ela te alimenta. Então, se você vai com o seu coração aberto, você é alimentado. E dificilmente essa pessoa vai sair. Agora, o que o bispo também colocou lá da carta da Epístola aos Hebreus, isso é uma séria verdade. Tem pessoas que quando elas saem, elas nunca mais voltam, bispo. Elas nunca mais voltam. E por que não volta? Ela até quer voltar, mas ela não tem forças. E até cair em si, que foi o caso do jovem da parábola, isso a pessoa sofre demais na vida. Parece que lá foi fácil, né? Ele pensou, você não. É dificultoso, porque a pessoa passa uma luta contra as questões do que os outros vão falar e uma luta interna dela mesma, né? O filho pródigo é bem a questão dessa luta. O que eu vou falar para o meu pai? Como é que ele vai me receber? E a vergonha de ter que conversar com ele? E a vergonha que todos vão... O pai nunca ia julgar, não ia discriminar, não ia tacar pedras nele, mas ele criou para si essa concepção e também vencer, né, o pastor Luciano, vencer o seu eu interior. Seu orgulho, né, Seu bispo? orgulho, né? Sim. Porque, caramba, como é que eu vou chegar ali? Todo mundo vai olhar para mim, as pessoas vão falar o caído aí, olha o que negou Jesus, né? Aquele que abandonou, né? Ele abandonou, agora está de volta, o que ele quer aqui? E não existe nada disso, é tudo uma coisa que a pessoa cria na cabeça dela. Exatamente. E é interessante que, por exemplo, nessa parábola, ele já tinha ensaiado um discurso. Vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele, me trata como um funcionário, pequei com... Então, assim, ele já tinha todo um discurso armado, porém, quando ele chega na presença do seu pai, o pai não quis nem ouvi-lo. O pai foi lá, abraçou e o trouxe de volta. E talvez você está aqui assistindo a gente, né, nessa noite, pensando, e aí, será que eu consigo voltar? Como será que as pessoas vão me receber? Não importa como as pessoas vão te receber. O importante é que o pai quer te receber. E se você voltar, ele estará com os braços abertos.
Isso aí, um abraço para Suelena Dias, do Rio de Janeiro. Frequentei a igreja de Guarulhos, da comunidade cristã, por algum tempo, mas tive que mudar para o estado do Rio de Janeiro. Eu queria que estivesse a igreja aqui. Estou sem congregar desde que cheguei aqui. Fui para várias igrejas, mas não me encontrei. E sempre que vem os pensamentos aqui, deveria de ter uma igreja Amor e Graça. Estou assistindo o programa aqui na Rede Mais Família. O bispo pediu para mandar uma mensagem falando que você queria que abrisse uma igreja. Ô, minha querida Suelena, fala aí o bairro que você mora, tá? É muito importante você falar o bairro onde você mora e também preencher a sua carteirinha de membro, tá? Para a gente correr atrás disso. Pastor Luciano Scala, quando chega numa situação dessa aqui, né? Por exemplo, vou numa cidade que tenha uma igreja, mas a doutrina... né? Aquela coisa que é totalmente diferente. Lá Sim. Eu vejo pessoas, por exemplo, eu não tinha costume disso aqui, na igreja minha, por exemplo, na igreja que eu vou agora tem lá o Cair no Poder de Deus, e na igreja que eu frequentava não tinha isso, aí não me faz mal, ou manda manifestar demônio, entrevista demônio, ou faz comércio da palavra. Eita. Aí tem essas coisas também, né, pastor Luciano? Porque antigamente os pastores mais antigos falavam isso aí, eu nunca falei isso na Bíblia. Procure a igreja mais perto da sua casa. Exatamente o que eu ia falar. Procure a igreja mais... Eu nunca falei isso, nunca vou falar. Bispo, porque antigamente, o senhor é mais antigo que eu de rádio, com certeza, tem mais experiência que eu na rádio. Nós falávamos isso, né? Olha, se você está longe aqui da minha igreja, no bairro X, bairro Y, procure uma igreja aí perto da sua casa. Mas hoje em dia é perigoso, né, bispo? Tem umas igrejas aí que misericórdia, não tem nada a ver. A gente tem que falar, procure uma igreja perto da Bíblia, que esteja perto da Bíblia, fundada na Bíblia. Mas é desafiante. Ainda bem que o senhor falou que eu sou mais antigo que o senhor em rádio, porque senão o pau ia quebrar aqui já. A gente ia sair na mão aqui. Aí não, né? Aí não, né, bispo? Me chamar de velho assim. Chamar de velho assim, poxa vida. Mas nós falávamos isso antes, né? Olha, mas hoje em dia não tem como. As igrejas hoje em dia, existem muitas igrejas confusas hoje em dia. Que pregam um evangelho que não tem nada de evangelho. O bispo sabe disso. Sim, exatamente. Nós vamos ao primeiro break, pastor Luciano. Na volta, eu já quero deixar uma pergunta para o senhor pensar aí, como é que o senhor vai responder essa pergunta. Como é que a pessoa faz, né? Já que voltar para a igreja depois que sai é tão difícil, o que a pessoa tem que fazer para não sair da igreja, para não decair, né? Jesus, por exemplo, ele cita lá a parábola das 10 virgens, né? As 10 eram escolhidas por Deus, 10 virgens, 10 que tinham lâmpada, 10 que tinham o Espírito Santo, 10 que tinham azeite. Ou seja, elas eram iguais perante os olhos de Deus. Mas 5 vacilaram e outras 5 permaneceram firmes, fiéis. Como permanecer fiel? O que a gente tem que fazer, pastor Luciano Scala, para não desanimar? Porque a tendência do homem é desanimar, né? É verdade. Seja na academia, no futebol, nas práticas, em tudo a gente dá uma... né? A gente começa com tudo, depois dá uma vacilada. Como não vacilar no meio cristão? É a pergunta que eu deixo para o pastor Luciano Scala, que ele vai responder aqui no próximo bloco. Olha, continue participando aqui da nossa programação, WhatsApp 11 96504 9910. Muitas questões estão chegando aqui, ó. A Lei acabou de mandar aqui uma pergunta para nós, está aqui aberto no WhatsApp. Eu não tenho como atender, tá? Então, se você puder mandar texto, eu te agradeço. Se mandar áudio, nós vamos aqui ver na produção, manda aqui para mim. Ela ouve e manda aqui o texto. Então, prefira o texto, se não der, pode mandar áudio, mas não ligue para o WhatsApp, porque nós não temos como te atender, tá? Qual é a sua visão sobre congregar, a importância de estar firme com Deus, a importância de ser cristão verdadeiro, não ser um cristão afastado dos caminhos de Deus? Manda aqui a sua participação, ó. E também no break, entra lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, deixa o seu like, siga a gente lá no canal, se inscreva no nosso canal Amor e Graça no YouTube. Voltamos já já com você, programa Falando de Vida. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas.
Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida, e nesta noite estamos aqui com o pastor Luciano Scala, que está aqui conosco. Pastor Luciano, no bloco anterior deixei uma pergunta que eu vi que o senhor estava aí calculando, o senhor pegou a calculadora, começou a somar, começou a diminuir. E agora, como é que eu respondo essa pergunta? Pastor Luciano, como não desanimar? É a pergunta que muitas pessoas fazem. Por quê? Eu estou recebendo aqui agora várias participações de pessoas que estão dizendo que estão fracas na fé. Estou sem força para congregar, me sinto desanimada, porque eu vou ler umas participações. Como fazer, pastor Luciano? Pergunta muito boa, bispo. E essa pergunta certamente vai ajudar a esclarecer essa questão de muitas pessoas que pararam, que desanimaram. O grande problema, bispo, é o foco. Onde que está o teu foco? Se você começa a olhar para o lado, você começa a olhar para aquela pessoa que parou, para aquela pessoa que te criticou, se você começa a olhar para os defeitos das pessoas, bispo, quantas pessoas que chegam na igreja e elas chegam para nós dizendo assim, eu saí da igreja tal porque eu vi que lá tinha um problema, porque eu vi que o pastor tinha um erro, porque eu vi que o irmão tinha um erro. Ou seja, as pessoas elas deixam de estar na presença de Deus por causa do erro de um ou de outro. Só que a grande verdade é que nós somos falhos. Inclusive nós que ensinamos, que estamos em cima do altar da igreja ensinando. Nós não somos perfeitos. Quando você lê para o texto bíblico Pedro caminhando sobre as águas, por que Pedro começou a afundar? Você lembra desse texto? Ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a força do vento, para aquelas águas agitadas, e ele começa a afundar. Então, quando você tira os olhos do foco, você tira os olhos de Jesus, você começa a afundar, você sai do propósito. Então, o grande segredo para você permanecer é você continuar olhando e olhando para Jesus. Olhando para Ele, aquilo que Ele tem feito na tua vida, aquilo que você crê que Ele fará. Não tire os olhos de Jesus. Essa é a grande dica que eu quero deixar para você. É isso aí, nós temos aqui a participação, deixa eu ver o nome dele aqui, é Fábio Mendes, ele participa aqui. Boa noite, bispo. Neste momento estou assistindo o programa, estou agradecendo a Deus por me colocar para te ouvir e aprender sobre mais como me alimentar da palavra de Deus. Preciso aprender mais sobre o homem espiritual, sobre o homem natural. Mesmo estando fraco na fé, foi muito bom o programa de hoje. Estou tentando me apegar a Deus para mudar, deixar de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Olha aí a participação do nosso amigo aqui, ele é de São Paulo, né? Deixar o homem natural e se apegar ao homem espiritual. Isso é complicado, né, pastor? Principalmente para as pessoas que elas estão meio devagar na fé, né? Sim. Porque para você deixar o homem natural e deixar o homem espiritual agir, há uma luta da carne contra o espírito, né? Como Paulo diz. E como é que eu vou vencer essa luta se o meu espírito estiver fraco? Se eu não estiver alimentando o meu espírito? Então muitas pessoas, elas tentam, é que nem aquele peixe que está se afogando, né? Que ele está sem água, né? A lama começou a tomar conta do rio e ele põe a cabeça para fora para tentar respirar. Só que fora ele não vai conseguir respirar, sim, né? Ele tem que respirar ali dentro da água, só que ali não tem. Ele tenta pegar ar lá em cima e aí não tem jeito, né? Não funciona. Mas é exatamente isso, bispo. A força que nós precisamos, o fortalecimento que nós precisamos, nós encontramos na igreja, em Deus. Nós encontramos aqui, na palavra de Deus. Não tem como você se fortalecer, você respirar fora do seu ambiente, né? O bispo deu o exemplo do peixe. Não tem como o peixe ficar fora da água.
Ou seja, não tem como nós desenvolvermos uma vida, uma espiritualidade na presença de Deus se nós estamos fora da igreja. É na igreja cheia de defeitos, né? Igual aquela parábola que o pessoal usa, o exemplo que as pessoas usam da arca. Por mais que seja um lugar que tem os seus desafios, as suas dificuldades, você só consegue sobreviver no dilúvio se você está dentro da arca, usando o texto lá de Noé. Então você só consegue sobreviver no meio do caos da vida estando na presença de Deus, estando na igreja, estando aos pés de Deus. É isso aí, continue mandando aqui as suas participações, 11 96504 9910. Pastor Luciano Scala, o Salomão, grande sábio Salomão, né, rei Salomão, ele disse, melhor dois do que um, porque um caindo, o outro levanta. Quando você dorme junto com outra pessoa, um aquieta o outro. Melhor é a corda de 4 dobras, porque uma parte quebrando e outras 3 que seguram. Usar as técnicas, táticas, né? Não digo assim, que isso venha a ser também uma muleta que a gente tenha que carregar, mas usar técnicas, por exemplo, eu percebo que o senhor é um cara firme na fé, que o senhor não esmorece, que o senhor está sempre... Aí eu falo, poxa, eu vou me aproximar do pastor Luciano, vou tentar ser amigo dele, porque ele é um cara animado, é um cara que vai na igreja, é um cara que sempre está incentivando os outros. Caminhar com uma pessoa de fé seria importante, ou receber bons conselhos também seria importante para que a pessoa não desanime? Sim. Não exato, bispo, a nossa relação com Deus, ela é individual, né? Ela é individual, Deus vai falar com você de forma subjetiva, na sua individualidade, mas a caminhada cristã, ela é construída exatamente nessa troca, nessa partilha. Esse texto que o bispo citou, lá de Eclesiastes, Salomão foi o homem mais sábio que viveu nessa terra. E o conselho que ele disse foi esse, olha, é melhor 2 do que 1. Tem melhor paga do seu trabalho, se um cair, o outro levanta, se um tiver com frio, o outro vai aquecer. Existe uma importância muito grande de você escolher bem as pessoas que você vai caminhar. Se a gente for olhar, por exemplo, o Salmo 1, ele é carregado de conselhos. E o primeiro conselho que vai estar escrito lá é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque eles podem te influenciar. Então, dependendo das pessoas que você vai caminhar, que você vai conviver no seu dia a dia, você vai ser influenciado para o negativo. Mas se você anda com pessoas de fé, com pessoas que estão sempre motivadas, sempre te incentivando a ir para frente, a buscar, a permanecer, isso vai te influenciar. Isso vai certamente te ajudar a caminhada na presença de Deus. É isso aí, quero mandar um abraço para o Sérgio do Rio de Janeiro. Ele fala, meu nome é Sérgio, estou desanimado, parei de caminhar com Cristo, mas estou assistindo a programação neste horário do Falando de Vida. É complicado, né? Estou desanimado, né? Estou aqui triste. Ô, pastor Luciano, uma das coisas que a Bíblia ela alerta muito, o próprio Jesus nos seus primeiros discursos, ele falou muito sobre isso, sobre a questão da pessoa não servir 2 senhores, né? Certo. Não servir 2 senhores. A pessoa que ela vive com a cobiça nas coisas materiais, né? Não que ela não possa desejar ter um carro, uma casa, uma família, tudo mais. Todos nós temos esse direito de desejarmos e de termos essas coisas na nossa vida. Mas quando a pessoa ela deixa que isso passe a ser a prioridade da vida dela, né? Geralmente ela vai negar Cristo, né? Porque o próprio coração dela está dividido entre Deus e o mundo, né? Como que a pessoa vive aí, até uma dica pastoral que o senhor pode dar para a pessoa, como que ela pode viver o cristianismo sem deixar que essas coisas do mundo venham estar acima de tudo na sua vida, né? Que eu vejo pessoas assim com uma cobiça tão grande. Pastor, que eu já vi de irmãos deixar de ir na igreja, das pessoas deixarem de praticar o evangelho. Quando você liga para a pessoa, irmão, por que você não estava indo na igreja? Ah, porque meu filho está assim. Ah, porque meu filho está nas drogas. Sim. Ah, porque meu casamento está atribulado. Ah, porque meu marido perdeu o emprego. Ah, porque eu desanimei porque começaram a vir uns problemas na minha vida. Ou seja, será que isso é um motivo para a pessoa desanimar? E isso não comprova que a pessoa ama mais o mundo do que a Deus? Que o coração dela não está em Deus, não está né? totalmente em Deus. Olha, bispo, muitas pessoas elas foram ensinadas numa teologia muito equivocada, né? De que a vida com Deus é você receber
as coisas dessa vida, vamos usar esse termo, né? As providências, as provisões dessa vida, e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que não. A vida com Deus, ela é construída no seu dia a dia. E como Paulo mesmo disse lá na carta aos Filipenses, eu sei ter abundância, mas eu também sei passar por necessidades, passar por dificuldades, por desafios. E às vezes a pessoa, ela está na igreja, mas ela não foi ensinada que a caminhada com Deus ela é cheia de desafios. Não tem problema você querer uma boa casa, como o bispo disse, um bom carro, um bom emprego, mas essas coisas elas não podem substituir a presença de Deus. Às vezes a pessoa ela muda de emprego e ela não se preocupa que esse emprego, por exemplo, vai tirar ela da igreja todos os dias. Então ela não vai mais para a igreja. Será que isso é de Deus de fato? Será que esse emprego vai ser de Deus? Será que essa amizade que às vezes te tira da presença de Deus, será que isso é de Deus? É claro que não. Então muitas pessoas elas acabam desanimando porque foi ensinado para ela que a vida com Deus é sem desafios, ou que Deus vai te dar tudo aquilo que você quer, e não é assim. Não é assim. Deus pode fazer o que Ele quiser, porém nós sabemos que a vida com Deus não pode estar alicerçada apenas nas coisas dessa vida. Qual é a sua visão sobre o Deus garçom? Eu vou lá, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, ele vem servir. E o mundo tem que ser, como o senhor falou, as concepções de alguns ministérios, né? Tem que ser da maneira que eu quero. Aquela oração do Pai Nosso, joga no lixo. Né? Ela não serve porque seja feita a vossa vontade. Não, eu quero a minha. Quero a minha vontade. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Hoje, os cristãos, o senhor acha que eles estão sendo ensinados de modo errado? Sim. Porque a maioria quer que seja feita a vontade dele. Essa é a minha vontade, assim que eu quero, determina diante de Deus, e se Deus não fizer, eu vou ficar burrado, eu vou embora da igreja. Parece aquelas crianças mimadas, né? É verdade. O senhor vê o povo evangélico hoje assim? Essa ideia vem da teologia da retribuição. Sim. Teologia da retribuição ou teologia da prosperidade, que mostra, mas isso é muito próximo do paganismo, né? Você leva uma oferenda e a divindade ela se torna obrigada a satisfazer os seus desejos. A vida com Deus não é isso. Deus ele é soberano. Deus, bispo, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Porém, tudo isso acontece se estiver dentro daquilo que nós chamamos do plano soberano de Deus. Deus não vai abrir mão do seu plano soberano só para satisfazer o meu deleite, ou o seu deleite, as nossas vontades. Então, essa teologia, ela é mentirosa. Porque Deus, ele vai fazer o que você pediu para ele, o que você orou, se estiver no plano dele, bispo. Se não for do plano dele, ele não vai sacrificar a vontade dele só porque você é o alecrim dourado. Não dá, né? Não vai. Não tem jeito. Quero mandar um abraço para o Eliseu Nascimento também. Aqui é a primeira participação dele aqui na programação. Ele fala assim, Deus vos abençoe o trabalho maravilhoso. É verdade, ultimamente tem estado desanimado, um pouco na minha fé cristã, mas acessando o canal hoje estou mais animado, estou fraco na fé, mas eu escrevi aqui para ele, fique firme nos assistindo, a graça de Deus te alcançou. E Eliseu, bola para frente aí, vamos continuar aí na fé, não vamos desanimar não, aprenda com o programa de hoje. Hoje é um programa especial para você que anda desanimado, você que anda meio desmotivado, você que já pensou de sair da igreja, você que já pensou em abandonar Cristo, né? Se tá ruim com Cristo, imagina se você abandonar Cristo. Se prepara para o pior, né? Mas esse programa não é falando de vida, não, mas eu tenho que falar de vida e da verdade, né? Se você abandonar Jesus, se prepara para o pior. Você tá querendo que a sua vida piore mais do que ela está hoje, é só você abandonar Jesus que você vai ver. Eu faço uma aposta aqui com você que a sua vida vai piorar. Abandona Jesus que você vai ver como a vida vai piorar. Esse a gente não pode abandonar, porque se com ele está difícil, sem ele vai estar pior. O pastor Luciano, o senhor tocou num assunto muito importante, nem estava aqui na nossa pauta, mas é engraçado, né? Alguns pastores falam assim, você vai fazer aqui o que eu vou mandar você fazer. Isso. É tipo o pai de santo, né? Ele chega ali, e você vai fazer o trabalho assim, 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 vai rezar assim, assim, assim. E aí Deus tem que te abençoar, né? Deus fica na obrigação. Tem até pastor que fala, encosta Deus na parede, ou ele é ou não é. Agora ele vai ter que te abençoar porque você fez. E a pessoa, muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico, né, não conhece muito a palavra de Deus, elas acreditam, fazem, e agora ficam naquela expectativa. Bom, Deus tem obrigação
de me abençoar agora porque eu fiz tal coisa, né? E aí elas ficam muito... Aí vem o desânimo, né? Aí muitas falam, bispo, o senhor tá falando isso aí, que o senhor não sabe o que aconteceu comigo, eu não quero mais saber de Deus. Até com revolta, tem pessoas que estão revoltadas com Deus porque elas fizeram aquilo que o pastor mandou fazer e não deu certo, né? Eu fiz, pratiquei, honrei a Deus e não tive a minha resposta. E aí, pastor Luciano, como é que fica nesse aspecto quando a pessoa ela tem esse segmento, esse caminho? Tua pergunta, bispo, ela é muito pertinente para esse tema, porque existem muitas pessoas frustradas, ela está culpando a Deus naquilo que Deus nunca prometeu, bispo. Deus nunca prometeu esse tipo de vida. Isso foi uma ideia que alguém te passou, isso foi uma teologia equivocada que foi ensinada para você, e a pessoa se frustra. Porque ela acha que Deus não gosta dela, porque Deus não satisfez os seus deleites. Só que não é isso. Em nenhum momento da Bíblia é ensinado de que você vai dar e Deus vai se tornar obrigado a responder você. E que você pode colocar Deus na parede. Isso não existe, bispo. É isso aí, não existe porque elas acham que Deus as frustrou, né? Deus me decepcionou. Tem muitas pessoas até dizendo aqui, né, que Deus me abandonou porque eu fiz e não recebi. Aliás, lá no Velho Testamento, né, lá no livro de Malaquias, havia muito disso, né? Eles estavam reclamando diante de Deus e Deus fala, por que vocês reclamam diante de mim? Aí eles falavam, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou em termos andado de luto e guardado os teus mandamentos. Nós temos por felizes os soberbos. Olha, eles cometem piedade, escapam, prosperam, se dão bem na vida. Agora, será que eles estavam fazendo mesmo a vontade de Deus? E outra coisa, né? Isso aí tem que tomar muito cuidado, né, o pastor Luciano Scala, porque algumas pessoas elas têm a concepção do seu modo de servir. Então, por exemplo, digamos que eu vou numa igreja e a igreja diz que se eu fizer barba, ou se eu usar saia comprida, ou se eu usar cabelo comprido, eu vou ser muito abençoado. Eu faço todas essas coisas e depois vou cobrar a Deus. Fala, Deus, agora o senhor tem que me abençoar. O senhor tem que me abençoar, porque aqui, olha o meu cabelo, olha a minha saia, olha a minha calça, olha meu modo de vestir, né? Sendo que Deus nunca pediu isso. Como também Deus nunca pediu que você desse, sei lá, um sacrifício para você ser abençoado. Olha, eu vou pagar aqui, né? Porque parece que fica uma coisa assim, mas eu paguei a Deus, né? Eu paguei aqui. Deus tem que me abençoar, porque eu paguei. Como é que Deus não vai me dar bênção se eu paguei? Como é que Deus não vai me abençoar se eu obedecer às regras, às tradições humanas? Né? Como se isso fosse... E às vezes a fé que é importante, a pessoa nem usa, né? Ela nem usa, bispo. Nem sabe que tem fé. O senhor tocou nesse ponto, eu lembrei de um texto, até me desculpe entrar nesse texto, que é o Salmo 73, quando Asaf fala, eu quase me desviei. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Daí Asaf vai falar, não tem aperto, eles estão firmes, eles estão saudáveis, e olha a minha vida. E quantas pessoas, bispo, que elas desanimam, que elas começam a se comparar. Elas começam a se comparar com aquele amigo que é ímpio, e talvez a vida parece que está prosperando demais. Começa a se comparar com aquela pessoa da internet, aquele influenciador ou aquela influenciadora, que não serve a Deus e a vida está indo de vento em polpa e parece que na vida dela as coisas não acontecem. E o próprio Asaf fala, lá no Salmo 73, ele entende o fim deles. Então, às vezes, a pessoa ele está na presença de Deus e ela começa a olhar para o lado de fora, começa a olhar para aquele que prospera, aquele que vai adiante, aquele que está crescendo, né? E parece que na vida dele está tudo parado. Só que, na verdade, longe de Deus não é prosperidade. Pode até ser riqueza, prosperidade não. Porque prosperidade é uma bênção que vem de Deus. E não é simplesmente você ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não é próspera. Prosperidade é você ter a presença de Deus na tua vida, é você viver a plenitude de Deus na sua vida. É isso aí, deixa eu ler aqui a participação da Valquíria. Oi, bispo, tudo bem? Estou passando por tribulações, sim, mas eu creio que Deus está comigo e não vou desanimar. Olha, eu não vou mentir, tem dia que a gente amanhece meio para baixo. Faz uma oração, escuta um louvor, nem dá para seguir, mas tá difícil. Mas não é impossível, nada é impossível para Deus. Eu assisto o Senhor, inclusive estou assistindo agora, e se Deus quiser, estarei aí na comunidade Cristã Amor e Graça. Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. É assim, né, pastor Luciano Scala? Olha,
Tem dia, não, isso é como o pastor Luciano já falou, né? Nós não somos super-homens, tem dias que a gente fica também abalado, né? Com Que a gente certeza. acorda desanimado. Uma má notícia, bispo, que a gente recebe, às vezes Sim. você está esperando o resultado de um exame e não sai conforme esperado, acontece. Às vezes é um filho que tem um problema. Isso não é motivo, bispo, para a pessoa desanimar ou desistir. Vai passar. Toda luta passa. Outras já passaram. Essa vai passar também. É isso aí. Então, o Valquíria, acordar pela manhã desanimada e falar assim, puxa, hoje eu tô meio para baixo. Esses dias mesmo, eu acordei, um dia lá tava meio estranho, meio esquisito, mas já passou, já tô bem, já tô aqui animado para fazer a programação de TV, né? Então, a percalços nós temos, né? O própria Bíblia diz que a gente tem que se alicerçar diante de Deus para suportar o dia mal. Ele não diz a semana má, né? Sim. Ele não diz o mês mal, nem o ano mal, ele diz o dia mal. E é um né? dia de cada vez, né, É um dia de bispo? cada vez, né? Um dia passa, no outro dia você já acorda, já está melhor e segue a vida. É um isso dia aí. de cada vez. Isso aí, pastor Luciano Scala, estamos chegando ao final aqui da nossa programação. Quero agradecer aí muito pela sua participação. Eu queria que o senhor desse uma palavra final, consideração final às pessoas que estão aí desanimadas, que estão Claro. enfrentando momentos difíceis. Bispo, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Fazia tempo que nós não nos víamos. Sim. Muito bom estarmos juntos. E eu quero deixar uma palavra para você que está aqui assistindo esse programa nessa noite, finalizando o seu dia. A palavra é a boa nova do Evangelho. Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. A gente passa por lutas, por desânimos. Tem dias que realmente são dias difíceis, mas toda luta passa. E essa luta, bispo, que essa pessoa está enfrentando, ela vai passar. Pode ser que seja um momento difícil no seu casamento, talvez na relação com os filhos, talvez na sua vida profissional. Essa luta vai passar. Se apegue em Deus, não desanime por conta se alguma coisa não deu certo, ou porque alguém te prometeu, falou que iria acontecer e não aconteceu. Não se apegue a isso. Se apegue em Jesus, na palavra de Deus, e siga firme. Busque a presença de Deus, e Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar na sua caminhada. É isso aí. Pastor Luciano, como é que estão as entregas das refeições lá? Ainda está de sexta-noite entregando Isso, refeições? bispo. Olha, nós estamos, bispo, com essa missão nas ruas. Eu sou responsável por 4 missões. Uma na Vila Brasilândia, a gente ajuda dezenas de famílias. A nossa missão na África, né, que nós temos alimentado 200 crianças, bispo, lá em Moçambique. Nós temos a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos. Se tiver alguém, bispo, assistindo a gente, precisa de ajuda, fala comigo. Me chama lá no Instagram, @LucianoScala, tá bom? E a nossa missão nas ruas, que o bispo citou, toda sexta-feira estamos lá, com chuva, com frio, com calor, nós estamos levando centenas de refeições para as pessoas que estão em situação de rua. Na Praça da Sé ainda? Naquela região do centro. Agora nós estamos de frente à prefeitura, ali chama Patriarca, é uma praça bem Praça espaçosa. Patriarca. Isso, lá nós estamos entregando toda sexta-feira, 7 horas da noite, nós estamos lá. Entregando refeição. Refeição, cobertores, agasalhos, né? As pessoas são muito carentes. Então, a gente tem ajudado as pessoas nas ruas dessa forma. Eu acho muito interessante isso aí, ô pastor Luciano. Outro dia meu irmão perguntou aqui, vocês têm tal prática? Eu falei, não, nós não temos. Né? Mas até na época de Jesus, olha que engraçado, Jesus não fazia tudo, né? Não, Por exemplo, verdade. quem batizava era João Batista, Jesus não batizava, Jesus pregava o evangelho. Sim. A função do batismo era para João Batista. É verdade, né? verdade. E cada um tinha uma missão, né? Aqui. E Eu tá acho tudo muito bem, né, bispo? E tá tudo Sim, bem. eu acho muito bonito que às vezes nós não temos essa missão do pastor Luciano, né? Mas nós temos outra missão que ele talvez não tenha, né? Verdade. Um compromisso talvez ele não tenha. Por exemplo, nós pregamos o evangelho, né? Ou nós estamos aqui na TV enquanto ele faz essa parte. Então é importante que haja união de todos nós para sabermos que a igreja não tem obrigação de cumprir todas as suas. Aliás, não Que a existe gente uma, não dá conta, não né, existe bispo? uma igreja do mundo que cumpra todas as Não. funções bíblicas, né? Por exemplo, bispo, nós não temos um trabalho efetivo, nós, nossa igreja, em hospitais, Então, em presídios. Então, eu já fiz então- em presídios. então Hoje quer em dizer dia que não faço vale mais. nada o que o senhor Pois faz, é. né? Asilo, Isso tem valor, né? Asilo, tem pessoas que fazem trabalhos em Então, asilo. nós já temos agora um membro da nossa igreja que faz trabalho em asilo, Aí, né? Então, então, unindo todo mundo, a gente chega a um denominador comum. Exatamente. né? Com certeza. Muito obrigado. Tem um livro para mim? Bispo, esse aqui é um presente que eu Opa! trouxe para o senhor. Esse aqui é Obrigado. o meu lançamento, tá? Olha. Vou mostrar aqui. A cura
5 atitudes poderosas para viver a cura em todas as áreas da vida. Isso aqui é uma série de reflexões minha. Eu ministrei 5 domingos seguidos na igreja sobre esse tema. E preparei um livro no final, ficou muito bonito e está aqui. Se você quiser adquirir, me chama no Instagram, que é o @LucianoScala. Só que isso daqui já tem dono. Isso daqui é do amigo bispo, tá aí. Obrigado, querido. Obrigado, viu, pastor Luciano? Prazer recebê-lo aqui na programação, viu? Gente, assim nós ficamos por aqui com o programa Falando de Vida. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas perguntas, né? Você que quiser conhecer mais sobre a comunidade Cristã Amor e Graça, tá aí. Nós estamos aqui de segunda a sexta com você neste horário, também das 7h30 até as 21 horas com a nossa programação. Que você tenha uma excelente noite, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e muito obrigado pela sua audiência e até amanhã com mais um Falando de Vida. Tchau para todos. Comunidade Cristã Amor e Graça. Aqui, cada abraço tem valor. Cada sorriso tem propósito. É onde a fé é viva. E os milagres acontecem de verdade. Famílias são restauradas. Vidas são transformadas. Corações são curados. Histórias ganham um novo começo. Participe dos nossos cultos. Todo domingo às 9 da manhã, em todas as nossas igrejas ou no nosso canal do YouTube. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Existem momentos em que tudo parece perdido, mas Deus ainda escreve novas histórias. Milagres acontecem. Lares são restaurados. Curas, libertações e promessas se cumprem. Aqui, vidas são transformadas. Comunidade Cristã Amor e Graça. O lugar onde os milagres acontecem. A vida é como uma construção. Algumas casas resistem, outras são levadas pela tormenta. Na parábola de Jesus, quem constrói na rocha permanece de pé. Mas quem constrói na areia, tudo se perde. Ser um construtor de Cristo é escolher a rocha que não falha. É viver os ensinamentos de Jesus, mesmo quando os ventos sopram contra. É edificar uma vida de fé, amor e obediência. Qual é o alicerce da sua vida? Venha construir conosco. Mande uma mensagem e junte-se a nós. 11 96504 9910. Construtores de Cristo. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou programa Falando de Vida com o Bispo Emerson